E aí, pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje uma aula sobre protozoários e as protozooses. Para que a gente possa iniciar nossa discussão, é importante entendermos quem são os protozoários. Eles são organismos que pertencem ao reino protista e apresentam características como o fato de serem unicelulares, microscópicos, de vida aquática e geralmente heterótrofos. Nós vamos observar que esses organismos possuem células, ou na realidade ele é a célula, que apresenta um núcleo individualizado, compartimentos que são as organelas membranosas e por isso eles são denominados de eucariontes. Em relação às funções vitais, eles são unicelulares, como nós dissemos anteriormente. Algumas espécies podem se organizar como colônias. Geralmente eles são heterótrofos, então eles dependem de uma fonte alimentar externa, eles não são capazes de sintetizar seus próprios compostos orgânicos, energéticos. E nós vamos observar que eles podem ser de vida livre, então vivendo em água salgada, serem dulcícolas, vivendo em solo úmido e também viver no interior do corpo de outros organismos, tanto num hábito parasita como num hábito simbionte. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar uma série de processos vitais que uma célula de um protozoário realiza. Então, a ingestão de alimentos, a digestão desses compostos e também a sua eliminação, o controle hídrico para aqueles que vivem no ambiente dulcícola, trocas de gases por um processo de difusão, a movimentação de estruturas e do próprio hialoplasma e também o processo de excreção realizado por difusão. Nós basicamente podemos classificar os protozoários levando em consideração a sua estrutura ou o processo de locomoção ou até a ausência dela. Então nós vamos ter os protozoários ameboides, os ciliados, os flagelados e os apicomplexos. Então, para nós falarmos dos protozoários ameboides, são aqueles que se locomovem e também utilizam esse processo para a captura de alimento no meio. Essas estruturas são os pseudópodos ou falsos pés. Desse grupo nós temos as amebas, que são mais conhecidas, geralmente encontradas em água doce ou sobre folhagem úmida que esteja já em processo de decomposição. Nós vamos ter ainda algumas amebas que vivem em água salgada e outras que vivem no interior do corpo de outros seres vivos, como por exemplo no intestino humano. Então nós vamos ver uma ameba vista ao microscópio nesse pequeno vídeo. Reparem a movimentação dos pseudópodes, o processo de movimentação interna do hialoplasma. Essas expansões são os pseudópodes. Outro grupo de protozoários são os ciliados. Esses apresentam cílios que proporcionam a movimentação desses organismos no meio aquático. Os cílios são em grande número, são filamentos mais curtos e a movimentação conjunta dessas estruturas, um movimento ordenado, promove a sua locomoção. Além do que também pode conduzir o alimento até o interior desse organismo. O ciliado que nós vamos ter como exemplo é o Paramecium, que nós vamos observar nesse vídeo.
Conseguimos observar então na borda desse organismo a movimentação flagelar, além do vacúolo pulsátil que promove o controle hídrico desse organismo. Conseguimos observar essa estrutura retirando água, já que ele, por ser mais concentrado que o meio externo, absorve água. Então, é o encontro de dois paramécios. Outro grupo são os protozoários flagelados. Esses protozoários eles se deslocam no meio aquático graças à movimentação de filamentos longos, que são denominados flagelos. Nós vamos observar que existem algumas espécies flageladas, como o Trypanossomo, que apresentam um longo flagelo e eles têm o hábito parasita e são encontrados no sangue de alguns animais. Então, observaremos nesse vídeo a estrutura de um Trypanossomo com o seu longo flagelo, aquele se movimentando no meio aquático. E finalmente aqueles protozoários que não apresentam estruturas locomotoras, são os apicomplexos, eles são endoparasitas, eles não têm nenhuma estrutura locomotora, mas eles têm uma estrutura no ápice que auxilia a entrada na célula hospedeira. Essa estrutura é chamada de complexo apical. A movimentação deles ocorre indiretamente com a movimentação do fluxo dos líquidos do ambiente o qual eles vivem. Então nós temos aqui uma imagem de microscópio de um desses organismos. Mas os protozoários eles têm uma importância sanitária muito grande, porque eles são responsáveis por certas doenças que são denominadas protozooses. E existem algumas protozooses que são endêmicas brasileiras, protozooses que ocorrem no nosso continente. E nós vamos observar que elas basicamente respeitam dois ciclos, o que nós chamamos de ciclo oral fecal, o qual o organismo se contamina pela ingestão de água ou alimento contaminado, e ele libera esses protozoários pelas fezes, que contaminarão o ambiente e, consequentemente, poderão contaminar outro organismo se não houver as medidas higiênicas. E o outro ciclo, que é o ciclo sanguíneo, em que o sangue estará contaminado e através de um vetor poderá contaminar outros organismos. Esses vetores são organismos hematófagos, portanto se nutrem de sangue. Nós vamos começar a destrinchar essas doenças pelo ciclo oral fecal. Esse ciclo nós temos como uma das doenças a amebíase. A amebíase ela é causada por um protozoário, a Entamoeba histolítica. O processo de contágio é justamente pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes, e essas fezes conteriam cistos da ameba, a sua forma cística, que nós vamos observar um pouco mais à frente. O ciclo de vida, os cistos vão ser ingeridos através da água ou dos alimentos contaminados e chegarão ao intestino, local que as amebas adultas se formarão. A partir do intestino, as amebas podem migrar para o sistema sanguíneo e linfático, atingindo outros órgãos. As fezes desse indivíduo contaminado, desse indivíduo doente, conterão os cistos, que ao defecar, esses cistos atingirão o ambiente, podendo contaminá-lo novamente. Os principais sintomas vão desde uma diarreia,
dores abdominais, náuseas e vômitos. A ameba pode, através do sistema sanguíneo e linfático, atingir outros órgãos, levando a algumas complicações, como abscessos hepáticos e também hemorragia. E em algumas situações, dependendo do estado de saúde do indivíduo, ela pode não apresentar sintomas, portanto, ser assintomática. A profilaxia da amebíase está associada às melhorias de saneamento básico e também às medidas de higiene pessoal, além da higienização dos alimentos, a higienização correta e ainda evitar a ingestão de água de fontes duvidosas e não tratadas. Então, ingestão de água, somente água filtrada ou água fervida. E o tratamento à base de antiparasíticos, e o que pode também ocorrer algumas infecções bacterianas associadas ao uso de antibióticos. Como nós vimos, as duas formas de vida, a forma cística, que é uma forma resistente, essa que vai para o meio, e a forma trofozoíta, que é a forma que circula no interior do organismo, que circula pelo sistema sanguíneo linfático. Então aqui nós podemos observar novamente o ciclo, a ingestão de ciclos maduros que vão até o intestino. Do intestino são dois caminhos, ou ela na sua forma trofozoíta circula pelo organismo, ou continua-se o percurso no intestino em que há o encistamento dessa forma trofozoíta passando para a forma cística e ela vai para o meio junto com as fezes, o que pode contaminar um outro organismo. Então aqui nós vamos assistir um vídeo que mostra todo esse processo ocorrendo no interior do corpo de um ser humano. Então nós estamos observando aí as vilosidades intestinais. Que é uma forma cística. Ela se rompendo e liberando a forma trofozoíta. Aí mostrando o processo de divisão nuclear e posteriormente a divisão celular, a citocinese. Algumas dessas formas vão passar pelo intestino, saindo do intestino, passando para a circulação e infectar outros órgãos. Aqui mostrando uma ameba se alimentando, ingerindo uma bactéria presente no intestino. E aqui uma forma trofozoíta, já lá no intestino grosso, esse organismo, portanto, ele não adentrou ao sistema circulatório e ela vai ser eliminada junto com as fezes. Para a sua eliminação, é importante que ela modifique a sua estrutura, já que ela passe para uma estrutura de resistência, para a forma cística. Então é um processo que a célula do protozoário passa para se tornar resistente às condições ambientais desfavoráveis. Então a célula passa a ter uma modificação da sua estrutura
e começa a sintetizar substâncias que a tornará mais resistente às condições ambientais. Então nós temos o cisto praticamente formado, que será eliminado pelo intestino. Então, nós vimos o processo do ciclo da amebíase, quem é o seu agente etiológico, qual é o hospedeiro e como ocorre o ciclo. Outra doença também do ciclo oral fecal é a giardíase. O agente etiológico dessa doença é a Giardia lamblia. O contágio é muito similar ao contágio da ameba, justamente pela ingestão de alimento e água contaminados com os cistos. Então, os sintomas da ingestão do parasita até o aparecimento dos primeiros sintomas pode variar entre 1 e 4 semanas e também pode ser assintomático. Tudo isso é em relação às condições de saúde do indivíduo. E o parasita ele é eliminado normalmente pelas fezes, mesmo quando o organismo é assintomático, mesmo quando o hospedeiro é assintomático. Quando a giardia não é eliminada, os sintomas começarão a surgir. Então, entre eles, cansaço, perda de peso, diarreia aquosa, inchaço, cólicas abdominais, a pessoa começa a eructar, começa a rotar um gosto ruim e também náuseas. A profilaxia é a ingestão de água fervida, água tratada, lavar adequadamente as mãos e os alimentos in natura. Novamente, aí um antiparasítico, o benzoilmetronidazol, e também muitas vezes antibióticos quando nós temos alguma infecção bacteriana associada. Então, o ciclo, como ocorre a contaminação da giardíase? Giardíase é uma infecção intestinal causada por um parasita encontrado especialmente em áreas com saneamento básico deficiente, sem tratamento adequado. Esses parasitas podem ser encontrados em rios, lagos, mas também em piscinas, banheiras de hidromassagem e poços. A giardíase é transmitida ao ingerir água contaminada, alimentos mal cozidos e pelo contato pessoa a pessoa. Os sintomas mais comuns de quem tem giardíase são cólicas abdominais, náuseas e episódios de diarreia. O diagnóstico da doença pode vir de um exame físico feito pelo abdômen. A boca e a pele também podem dar sinais de desidratação. O tratamento é feito com medicamentos para matar o parasita, que também diminui as chances de transmissão da giardíase. Em casos de diarreia, é importante comer pequenas quantidades de comidas leves e tomar bastante líquido para se manter hidratado. A prevenção é feita com hábitos simples, como lavar as mãos após usar o banheiro ou trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos, beber água filtrada e lavar bem as frutas, legumes e verduras. Quando água e sabão não estão disponíveis, desinfetantes à base de álcool são uma excelente alternativa. Também é aconselhável evitar beber água ao nadar em piscinas, lagos, rios, nascentes, lagoas ou riachos. Então aqui nós tivemos algumas informações a respeito da giardíase. Agora nós vamos falar das protozooses de ciclo sanguíneo. Nós vamos falar de 3 protozooses: da leishmaniose, da doença de Chagas e da malária. Vamos iniciar pela leishmaniose. Nós vamos ter no Brasil 3 agentes etiológicos. O que causa a leishmaniose cutâneo tegumentar, também conhecida como úlcera de Bauru, febre brava, que é a Leishmania brasiliensis. A leishmaniose visceral, que é a Leishmania donovani. Esses são os mais comuns. Os vetores nós vamos ter no Brasil
o mosquito palha, cangalhinha, birigui, que é do gênero Lutzomia. Esse é muito comum em toda a América. Já na África e na Europa e também na Ásia, o vetor da leishmaniose é o Phlebotomus. Então, nessas imagens nós conseguimos observar leishmania. Inclusive a seta indica uma que está finalizando o processo de reprodução, de divisão. Aqui nós observamos o Lutzomia, o mosquito, e aqui o Phlebotomus. Então, os tipos de leishmaniose. Nós vamos ter a leishmaniose cutânea, tegumentar. Essa é a forma mais comum da doença. O parasita leva ao desenvolvimento de uma infecção na pele, que traz ao indivíduo esses caroços, esses inchaços, como podemos observar na imagem. Já a leishmaniose visceral, ela também é conhecida como calazar ou febre negra, e é um tipo mais grave da doença. Para nós termos uma ideia, entre os parasitas que levam as pessoas à morte no mundo, a leishmaniose é a segunda doença que mais causa a morte. Em média, 60 mil mortes por ano e até mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Nesse caso, o parasita migrará para os órgãos como o fígado, baço, até a medula óssea, e isso leva o indivíduo a ter um inchaço, como nós conseguimos observar nessa imagem, um inchaço abdominal desse indivíduo. Quais são os sintomas? Como nós temos duas formas de doença, os sintomas também eles acabam sendo em quantidade maior. Então vão desde o escamamento da pele e aparecimento desses calomos que nós podemos observar na imagem, as lesões que levam ao termo úlcera também aparece na pele. Teremos também alteração nos níveis de ácido úrico do indivíduo, um processo de esplenomegalia, que é um aumento do baço, e também de hepatomegalia, que é um aumento do tamanho do fígado. A pessoa pode emagrecer, a constância de dores abdominais, levando a pessoa a uma ausência de apetite. Faltando energia, ela vai também entrar no estado de apatia, e febre alta, intermitente crônica, com período de duração geralmente superior a 10 dias. O tratamento. Essa doença ela tem cura, mas algumas correntes científicas acreditam que a pessoa não fica totalmente curada. Porém, utiliza-se os critérios clínicos de cura, que seria a febre desaparece por volta do 5º dia de medicação. Também há uma redução da hepatoesplenomegalia, portanto, redução do fígado e do baço já nas primeiras semanas. Então, para o tratamento é utilizado o antimônio, a pentamidina, o marbofloxacino, anfotericina e a miltefosina. São os compostos químicos utilizados para o tratamento da leishmaniose. Então, aqui nós podemos observar o ciclo de vida da leishmania. Nesse ciclo, o mosquito ele é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário. Então, com a picada do mosquito, o homem terá na sua circulação sanguínea as formas promastigotas metacíclicas. Estas formas, elas invadirão e também serão fagocitadas por macrófagos e neutrófilos. No interior dessas células
do nosso sistema de defesa, elas vão se modificar, vão se diferenciar em formas amastigotas e vão se dividir por divisão binária simples. Essas células se romperão e essas formas amastigotas poderão infectar novos macrófagos ou continuarem na circulação sanguínea, até que um mosquito, ao sugar o sangue, ele também sugará essas formas amastigotas. No interior do corpo do mosquito, essas formas amastigotas, elas sofrerão uma nova modificação estrutural. Elas passarão a ser formas promastigotas procíclicas. Elas vão se reproduzir, vão se modificar novamente até atingir a forma promastigota metacíclica. Essas estruturas, essas formas, elas vão migrar para a região faríngea do mosquito. Na região faríngea, se esse mosquito picar um outro indivíduo, eles entrarão na circulação sanguínea humana, contaminando esse novo organismo. Então nós vamos ver dois vídeos, um mostrando como é o ciclo no homem e outro como ocorre o ciclo no mosquito. O ciclo de vida da leishmania no homem. A infecção de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do flebotomínio, conhecida popularmente como mosquito palha, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Observe que durante a ingestão de sangue, o inseto infectado inocula a forma promastigota metacíclica, que penetra na pele do hospedeiro. Repare que o parasito pode invadir uma gama de células como células dendríticas, fibroblastos, podendo invadir primeiramente neutrófilos e principalmente macrófagos. Neste exemplo, observamos a forma promastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose. Veja a formação de pseudópodes e o parasito sendo internalizado em um vacúolo chamado vacúolo parasitóforo. Repare que no interior do vacúolo, o parasito se diferencia para a forma amastigota. Posteriormente, ocorre a fusão de lisossomos, descarregando seu conteúdo e contribuindo para a formação do vacúolo parasitóforo. Porém, note que o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. Observe que no interior do vacúolo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Note que muitos amastigotas ficam aderidos à membrana do vacúolo, preferencialmente pela sua região posterior. Repare na quantidade de formas amastigotas que estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Veja que em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido. Estas formas amastigotas podem atingir a corrente circulatória, onde podem ficar livres no sangue ou permanecem no interior de monócitos. Desse modo, poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Repare agora que neste exemplo, observamos a forma amastigota aderindo à membrana de um novo macrófago. Note que o parasito também é internalizado via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes, e o parasito é internalizado em um vacúolo. Após o processo de internalização, repare que lisossomos se fundem ao vacúolo, participando da formação do vacúolo parasitóforo. O conteúdo lisossomal é liberado no interior do vacúolo, porém o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. No interior do vacúolo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões celulares. Observe que o vacúolo parasitóforo passa a ocupar grande parte do citoplasma.
Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido, que poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Nós observamos como é o ciclo no interior O ciclo do de homem. vida da leishmania no inseto. A infecção do inseto flebotomínio ocorre quando a fêmea pica um mamífero infectado e ingere células sanguíneas e outras células, especialmente monócitos e macrófagos contendo formas amastigotas. Veja que os amastigotas são conduzidos à região anterior do trato digestório. Neste novo ambiente, os amastigotas se aproximam formando aglomerados, chamados de ninhos ou ilhas de amastigotas, que ficam protegidos no interior da matriz peritrófica. Neste ambiente, dá-se início ao processo de transformação das formas amastigotas em promastigotas procíclicos. Repare que os parasitos e o sangue ingerido ficam retidos no interior da matriz peritrófica. Observe que a matriz peritrófica começa a se romper na região anterior e as formas promastigotas migram para o epitélio do trato digestório. Veja que quando alcançam o epitélio, os promastigotas começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem ao epitélio pela região do flagelo. Repare que alguns parasitos são eliminados junto com o conteúdo estomacal. Após a divisão, os parasitos migram para a região anterior do intestino, até a válvula estomodeal, onde se concentram e sofrem um processo de diferenciação denominado metaciclogênese. Veja que durante a metaciclogênese, os promastigotas apresentam redução de tamanho do corpo celular e aumento do flagelo, tornando-se extremamente móveis. Tornam-se assim altamente infectivos, passando a ser denominados de promastigotas metacíclicos. Observe o aglomerado de promastigotas metacíclicos próximos à válvula estomodeal. Ao danificar a válvula estomodeal, as formas metacíclicas migram para a probóscide e são regurgitados, sendo transmitidas a um novo hospedeiro vertebrado através da picada, recomeçando o ciclo. Então nós conseguimos observar os dois ciclos no homem, hospedeiro intermediário, e no mosquito, hospedeiro definitivo. Outra doença é a doença de Chagas. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi e o vetor é o Triatoma infestans, o barbeiro. A transmissão ocorre por contaminação do local da picada ou das mucosas com as fezes do inseto. Nessa doença não é a picada do barbeiro, e sim as fezes que contém o agente etiológico. Na forma aguda, a ingestão de alimentos crus, como cana-de-açúcar, o açaí e outros, com barbeiros ou fezes do inseto. Então também pode ocorrer essa forma de contaminação. Os sintomas podem ser desde assintomática, a pessoa não apresentar sintomas aparentes, ou ter febre, mal-estar, inchaço de um olho, inchaço e vermelhidão no local da picada, fadiga, irritação na pele, dores no corpo, náusea, diarreia, vômito, aumento do tamanho do fígado, do baço e do coração. Vamos então ver qual é o agente etiológico e qual é o vetor. Aqui nós temos uma imagem do agente etiológico do Trypanosoma cruzi e aqui é do seu vetor, o Triatoma infestans. Como é o ciclo de vida então desse organismo? Nós vamos ter o inseto picando
o ser humano, e ao mesmo tempo que ele pica, ele defeca, e nas suas fezes existirá a forma tripomastigota. Essa forma atingirá a circulação sanguínea. Quando ocorre a invasão dessas formas tripomastigotas no tecido sanguíneo, elas vão sofrer uma transformação, passando para a forma amastigota. A forma amastigota ela vai se reproduzir assexuadamente e ela, ao sair das células, ela volta para a sua forma tripomastigota. Isso vai para a circulação sanguínea. Ou ela pode reinfectar outras células. Caso haja a picada do barbeiro, ele ao sugar o sangue, ele também suga, ele também vai ter a ingestão desses tripomastigotas que estão no sangue. No interior do corpo do triatoma, essa forma tripomastigota vai se transformar em forma epimastigota. A forma epimastigota realiza a reprodução sexuada e vão se transformar em formas tripomastigotas, que aí fechamos o ciclo, o organismo picando um novo ser humano contaminará. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele, ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. E agora no interior do inseto. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no inseto.
A contaminação do inseto, conhecido popularmente como barbeiro, ocorre quando este pica um mamífero infectado e ingere formas tripomastigotas sanguíneas, que são conduzidas à porção anterior do estômago. Neste novo ambiente, note que os tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas e algumas formas de esferomastigotas. Ainda no estômago, repare que formas de transição, esferomastigotas e epimastigotas, são digeridas. Repare que as formas epimastigotas sobreviventes, quando alcançam o intestino, começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem às membranas perimicrovilares, que são secretadas pelas células intestinais. Note que esta adesão ocorre predominantemente pela região do flagelo. Mais adiante, os epimastigotas se soltam e movem-se para uma região específica do inseto, o reto. Veja que na região mais posterior, os epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos. Note que estes aderem à cutícula que reveste o epitélio do reto e do saco retal do inseto. Ao se soltarem do epitélio, podem ser eliminados na urina ou fezes do inseto em seu próximo repasto sanguíneo. Então essa foi a doença de Chagas. Para finalizarmos, a malária. A malária, nós vamos ter 3 tipos de agente etiológico. Nós vamos ter a malária chamada de forma terçã benigna, que é causada pelo Plasmodium vivax, a forma terçã maligna, que é o Plasmodium falciparum, e a forma terçã, aliás, a forma quartã, que é o Plasmodium malariae. O vetor, aquele que leva o agente etiológico até o ser humano, são as fêmeas do mosquito prego ou do Anopheles, o gênero desse organismo. Então nós vamos ter aqui nessa imagem o Plasmodium junto às células sanguíneas, aqui o Anopheles, podemos observar ele aí com o seu abdômen repleto de sangue. Quais são os sintomas dessa doença? É uma doença caracterizada pela constância e pelo ciclo febril. Então, febre alta, calafrios com tremores, uma sudorese acentuada, dor de cabeça, e nós vamos observar que esse período, esses sintomas, eles são cíclicos. Além disso, algumas pessoas podem ainda apresentar náusea, vômito, cansaço e até falta de apetite. Nós vamos observar também que a pessoa com malária, ela vai apresentar a prostração, alteração de consciência em virtude da febre, um processo de hiperventilação, e a febre pode levar também o indivíduo a ter convulsões, uma baixa da pressão arterial, presença de hemorragias. Nós então podemos observar no quadro clínico que o intervalo apirético, então é o intervalo da febre, no Plasmodium vivax, os picos febris são em torno de 48 em 48 horas, o Plasmodium malariae, os picos de 72 em 72 horas, e o Plasmodium falciparum, da terçã maligna, variando entre ciclos de 36 ou 48 horas. Então aqui nós podemos observar um gráfico mostrando esse ciclo febril. O pico de febre ocorre justamente quando tem rompimento das hemácias e a liberação
dos parasitas. Isso faz com que o sistema imunológico entre em ação e tenhamos esses picos febris. Quando eles estão soltos, eles buscam infectar novas células. No interior das células, o sistema imunológico não os reconhece, portanto, há uma queda da febre, o que, ao finalizar o ciclo desses organismos, há novo rompimento de célula, portanto, um novo pico febril. Aqui no ciclo de vida, nós observamos o organismo que acabou de picar um ser humano contaminado. No interior do anófeles ocorrerá o processo de reprodução sexuada. Esses organismos, a forma esporozoítica, ela estará nas glândulas salivares, que o organismo, ao picar o ser humano, essas formas entrarão na circulação sanguínea. O local de atuação será lá na célula hepática, no qual haverá uma reprodução desses organismos, formando a estrutura merozoítica. Essa estrutura merozoítica do agente etiológico infectará os glóbulos vermelhos, no qual haverá reprodução de sua estrutura e o rompimento das hemácias, portanto a hemólise. É justamente na hemólise que, ao liberar essas formas merozoíticas, o sistema imunológico entrará em ação, e aí que teremos o pico febril. Porém, essas formas merozoíticas invadirão novamente os glóbulos vermelhos. Nesse período, um novo mosquito pode picar o ser humano e ter a ingestão dessas formas merozoíticas, as quais elas continuarão o ciclo. Então nós vamos ver um vídeo falando sobre essa doença. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos, que no Brasil preocupa especialmente os estados do norte, na região amazônica. A doença tem tratamento, mas se não for diagnosticada e tratada, pode até matar. Por isso, atenção aos sintomas: febre alta que vai e vem durante alguns dias, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça que desaparece e volta por várias vezes. Além disso, algumas pessoas também sentem enjoo, vômitos, cansaço e falta de apetite. A transmissão da malária acontece apenas pelo mosquito, ou seja, uma pessoa não é capaz de transmitir a doença para outra pessoa. As picadas do mosquito acontecem geralmente ao entardecer e ao amanhecer. O diagnóstico da malária é feito por meio de exames de sangue ou teste rápido. Se confirmada a doença, o paciente recebe medicação oferecida pelo SUS, que deve ser usada até o fim do tratamento, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. Casos graves ficam em observação no hospital. O tratamento depende da idade do paciente, de gravidez ou problemas de saúde. Não existe vacina contra a malária. Para se prevenir, é recomendado usar mosquiteiros e repelentes, usar roupas que protejam pernas e braços, usar telas em portas e janelas. Para saber mais sobre a doença, acesse saude.gov.br/malária. O tratamento da malária, assim que há confirmação, vai ser através da ingestão de medicamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos observar que o tratamento ele pode ser variado, dependendo de qual a espécie do protozoário, idade do paciente, se ele tem alguma comorbidade, portanto alguma doença já pré-existente, se existe, no caso das mulheres, uma gravidez e outros problemas de saúde. Então, fazendo o uso correto da medicação, a malária é uma doença que tem cura.
Então é isso aí, galera. Falamos sobre os protozoários e as protozooses e deixarei lá no link, na descrição, o Prezi no qual eu baseei essa aula, que tem alguns exercícios que vocês podem resolver também. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.